Bom dia, meninas, sejam bem-vindas a mais uma manhã de segunda-feira. Esse é o meu devocional que eu divido com você. Você está feliz? Ele ressuscitou, amém? Não torna comum aquilo que é sagrado. A Páscoa é para lembrar o sacrifício que foi feito. Há uma mensagem profética. A mensagem da cruz, ela é viva, ela é mais presente do que você imagina, e há uma mensagem profética nisso. Abril é um abril de milagres, abril é um abril de extraordinários. Eu gosto muito daquela passagem que diz que o fim das coisas é melhor do que o início delas. E se você pensar direitinho, nós estamos entrando agora, na segunda quinzena do mês de abril. Então o fim já está se estabelecendo. E certamente o que Deus preparou para você e você ainda não viu se cumprir para esse mês de abril, você vai receber agora nessa segunda quinzena. Então crie expectativas. Ressurreição. Sabe, queridas, abril é um mês em que a gente celebra que ele venceu a morte. Então aquilo que estava morto na tua vida ressuscitou. Aquilo que estava parado, aquilo que parecia não ter mais vida, Deus, ele está dando vida hoje. Ele está ressuscitando sonhos, ele está ressuscitando projetos. Louvado seja Deus. Bom dia, meninas. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Natália. Bom dia, Andresa. Seja bem-vinda, amiga. Ela já está botando aí os corações. Bom dia, Priscila, Jandira. Então, meninas, vão convidando. Aperta aí esse aviãozinho no cantinho da tela e chama pelo menos 10 habilidosas para participar dessa live. Hoje nós vamos falar de propósito. E eu creio que algo muito bom, algo muito grande vai ser destravado na tua vida hoje, amém? Aleluia! Deus, ele criou primeiro o nosso propósito, depois nos criou. Você não nasceu por acaso. Você não nasceu por acaso. Você nasceu para um propósito. Aleluia! Deus é bom em todo tempo. Bom dia, bom dia. Vamos chegando, apertando os corações, convidando mais habilidosas. Sabe, meninas, ontem eu estava pregando, ministrando, e eu estava dizendo, se você ainda não conhece seu propósito, sem te conhecer, eu já posso te revelar um. Você nasceu para ser adoradora. Você nasceu, o seu maior propósito foi nascer para adorar o Senhor. Tatalira, seja bem-vinda, minha amiga. Bom dia. Graça e paz. Então, o seu maior propósito é adorar a Deus. Então, se você vive uma vida que não adora, que não traz adoração para o Senhor, revê isso, porque você está fora do seu propósito. Tudo o que você fizer na sua vida tem que ser de louvor e adoração ao Senhor. As suas vestes é para adorar o Senhor. A sua fala é para adorar o Senhor. O que você faz, as suas atitudes, o seu trabalho, tudo o que você faz tem que ser com o propósito de adorar o Senhor. Louvado seja Deus. Francinete, seja bem-vinda. E a segunda coisa, quem ainda não descobriu o seu propósito, deixa eu te dizer, a gente nasceu para colaborar com Deus. Nós nascemos para destruir as obras do inferno. Então você já sabe que você nasceu para adorar, mas você também nasceu para ser eficiente. Você tem habilidades inerentes à sua personalidade, inerentes ao seu caráter, que vai desfazer as obras do inferno. Uma das coisas que a gente desfaz as obras do inferno, bom dia, Emily, é quando a gente proclama o Evangelho, quando a gente fala das boas novas, quando a gente sai anunciando que Jesus vive e que tem salvação para a nossa vida. Isso aí é desfazer as obras do inferno, porque o que Satanás mais quer é a destruição da raça humana, porque ele não suporta saber que Deus criou a gente à imagem e semelhança de Deus. Isso é privilégio, amém? Louvado seja Deus. Eita, que eu tô animada. Hoje eu vou receber aqui Cíntia Dantas. Bom dia, Manu, seja bem-vinda.
Eu vou receber aqui Cíntia Dantas, uma mulher ungida, uma mulher poderosa em Deus. Deixa eu ver se ela já está por aqui para convidar. Aleluia. Deixa eu ver aqui. Cíntia ainda não está por aqui, vamos esperar mais um pouco. E aí eu chamei Cíntia para falar de uma vida com propósito. Deus é bom, meninas, suga mesmo dessa mulher de Deus, porque ela tem vida para falar, né? Cíntia é uma mulher vivida, Cíntia é uma mulher experiente, Cíntia é mãe, é esposa, Cíntia é avó, Cíntia é linda, é muito jovem, embora seja avó, mas é uma mulher voltada mesmo para as coisas do Senhor. E ela vai nos acrescentar muito nessa manhã de segunda-feira. Você sabe qual é o seu propósito? Você tem um propósito? Deus é bom, meninas. Eu quero dizer a você que tá pensando, né, que não serve mais para nada, que já deu o que tinha que dar, que acha que Deus já terminou com você. Eu quero te dizer hoje que isso aí é mentira do diabo. Deus, ele conta comigo e com você para cumprir o propósito que foi estabelecido aqui na terra. Deus primeiro fez o propósito, ele pintou o quadro, porque Deus, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o início, ele é o fim. Deus já sabe todas as coisas. Não se engane em nada do que você está passando hoje, nada do que você está vivendo hoje é surpresa para Deus. Eu costumo sempre dizer que o teu futuro é tão conhecido para Deus como o seu passado é conhecido para você. Então foi escrito, antes de você nascer já tinha um propósito, e Deus pensou exatamente em colocar para cumprir aquele propósito uma pessoa como você. Então é muito leve, é muito bom quando a gente entende para que a gente veio aqui para a Terra. Sabe, queridas, os 90 anos, 96 anos de expectativa de vida que nós temos aqui na Terra, que a gente vai viver aqui na Terra, não é nada comparado à eternidade que nós vamos viver com o Senhor. Mas como a gente vai viver esse tempo aqui vai definir a nossa eternidade. Você entende? E Deus, ele conta que você abra seus olhos para cumprir esse propósito. Se você passar pela sua vida sem fazer o que você foi criado para fazer, você não cumpriu. Aleluia! Rosângela, seja bem-vinda. Leandra Gonçalves, seja bem-vinda. Zilma, Laris, sejam muito bem-vindas, meninas. Larissa Frazão, bom dia. Deus é com vocês. Então é isso. A gente precisa entender que a gente não veio aqui para uma recreação, que a vida não é um carrossel, que tem um propósito a ser cumprido. Não pode ficar vivendo a vida, deixa a vida me levar, vida leva eu. Isso não agrada a Deus, amém? Quando você descobre para que você foi criada, paz, Lari, quando você descobre para que você foi criada, né, tudo fica muito mais claro, né? E assim, ansiedade, angústia, depressão não tem espaço. Porque você sabe exatamente qual é a finalidade de você ter sido criada. E você vai lutar e você vai saber que tudo que se levanta é para impedir que você cumpra isso. Então fica até mais saboroso, né? Uma vida sem propósito, eu costumo dizer que é uma vida sem rumo, né? Fica feito um barco à deriva, né? Deixando que o vento guie. Isso não é a proposta de Deus para as nossas vidas. A proposta de Deus para as nossas vidas é que a gente viva de acordo com aquilo que Ele planejou para as nossas vidas. E isso inclui também a vida dos outros, né? Você veio aqui para ajudar Deus a salvar vidas, né? O plano da redenção, né? Jesus, ele cumpriu, né, o plano da redenção para que nós tivéssemos vida. Mas não é qualquer vida, é vida em abundância. Vamos lá para João 10:10. Eu não sei, a Cíntia ainda não entrou. Deixa eu ver se ela já está por aqui. Chamar a nossa convidada. Eu acho que ela teve algum problema, que eu falei com ela há pouco. Menina, segura aí um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo falar aqui com Cíntia no zap. Ai, olha aqui no computador. Mais fácil. Abre lá em João 10:10 para a gente
saber qual é a proposta de vida que Deus tem para nós aqui na terra. Não é pouca não, viu? Nós temos que ter a consciência do que foi conquistado para nós através da redenção e começar a se apropriar do que Ele conquistou, para começar a viver uma vida plena em Deus. Chegando lá, João 10, você já está lá? Glória a Deus. João 10, 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenha vida em abundância. E tenham vida em abundância. Essa é a promessa, esse é o maior propósito de Deus, que enviou seu único filho por amor de nós, para que a gente não apenas sobreviva, e sim tenhamos vida nele, uma vida abundante, uma vida cheia de favor e graça. Se porventura você está sofrendo por algum motivo, deixa eu te dizer, é passageiro. Não acha que isso vai ser eterno, não. Eu não sei se por doença, não sei se por questões financeiras, mas deixa eu dizer uma coisa a vocês. Tem um prazo para acabar. Tem um período, né? Nada é definitivo, nada é eterno, a não ser o Espírito. O Espírito é eterno. Aleluia, louvado seja Deus. Deus é bom, meninas, em todo tempo. É muito importante a gente descobrir o nosso propósito. É essencial para a nossa vida, né? Deus, ele tem um plano, assim como ele tinha um plano da redenção, que era resgatar o homem, a comunhão do homem com ele, porque Deus criou a gente para ser adorador, para ter comunhão com Deus. E Adão, por desobediência, perdeu essa comunhão, né? Permitiu, né, que o pecado entrasse no mundo. Então Deus criou um plano que já existia desde a fundação do mundo, porque Deus não é pego de surpresa. Criou um plano para resgatar a humanidade. Porque Deus, ele não se arrepende do que ele faz. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele disse, vai ter que ser cumprido. Então a humanidade foi criada com um propósito, e o propósito tem que ser cumprido. Ainda que se levante coisas contrárias, aleluia, ainda que se levante coisas contrárias, Deus, ele vai fazer cumprir, porque nada pode impedir o agir de Deus. Deixa eu ver se eu falo aqui com Cíntia. Oh, aleluia. Meu Deus, Deus é bom. Vai convidando. Vai convidando. Já tô aqui falando com ela, amém? Chama as meninas aí para elas descobrirem qual é o seu propósito. Quando eu criei Mulheres Habilidosas, esse nome me veio, né? A partir, obviamente, do significado que é de habilidade, né? Deus, ele nos criou com dons e talentos. Cada um, de acordo com a sua personalidade, vai exercer dons e talentos. O que eu faço, você talvez não consiga fazer. O que você faz, talvez eu não consiga fazer. Ou se a gente conseguir, não seja com tanta excelência, né? Não seja com tanta destreza. Cada um tem uma unção especial a partir do seu dom. Então, assim, quando eu criei Mulheres Habilidosas, foi exatamente com esse intuito. Porque Deus, ele nos deu habilidades peculiares. Cada mulher tem habilidade Milena, seja bem-vinda, Milena Machado. Leandra, eu já falei, né? Deus, ele nos deu habilidades. Lares Frazão, mãe de Marina, manda um beijo pra Heitor, pelo amor de Deus. Eita, Heitor, beijo. A mãe de Marina, né? A gente fica sem identidade, né, Larissa? Beijo, Heitor. Tá assistindo, coisa mais linda. Ilimar, seja bem-vinda. Olha a Cíntia aí, já vou te chamar. Então, deixa eu só concluir. Quando eu criei Mulheres Habilidosas, foi exatamente isso, pensando nas habilidades que as mulheres têm, e que isso precisa ser despertado. Que quando você não conhece o seu propósito, quando você não conhece para que você foi chamado, fica difícil desenvolver as suas habilidades, porque as suas habilidades
foi colocada dentro de você para cumprir o propósito. Mas eu vou parar por aqui, porque eu sei que Cíntia tem muito mais para nos acrescentar. E eu já vou chamar aqui, ó, a nossa convidada para participar dessa live poderosa. Louvado seja Deus. Cadê? Entra ao vivo. Todo mundo vai sair daqui entendendo para que foi chamada. Olha ela. Olá, bom dia, bom dia. Tudo bom, Cíntia? Tudo ótimo e com você, Paula? Tudo bem, seja muito bem-vinda ao Mulheres Habilidosas. Eu costumo dizer que Cíntia é cliente da casa, né? Porque Cíntia, em tudo que eu faço, como é que se diz? Qualquer evento, qualquer coisa de Mulheres Habilidosas, de Cíntia, vamos participar ela agora, só se for agora. E porque Só ela se for agora. qual é o propósito dela, ela tem um chamado com mulheres, e se for para levar as boas novas, ela diz: estou dentro. A gente dá um jeito. Não é porque tem tempo sobrando, mas é porque prioriza o tempo para o que é importante. Eu também sou assim. A gente entende exatamente, né? O momento de parar, o momento de prosseguir, mas para as coisas do Senhor a gente sempre dá um jeito. Louvado seja Deus. É Cíntia, eu já verdade. fiquei no início, depois, quando eu terminar a live, você dá uma olhadinha, né? No final, eu vou fazer mais algumas considerações a respeito de você. Mas eu quero te dizer que é uma honra ter você aqui, levando uma palavra para essas meninas, né? Que param, né? Um momento do seu dia para escutar, né? Para ser instruídas pelo Senhor, porque elas entendem, né? Que mulheres ungidas são usadas por Deus para trazer instruções para a vida delas. E eu quero te agradecer pela disponibilidade de coração. Desde já dizer que você é uma bênção na minha vida. E que eu te admiro muito, porque você é uma mulher forte, você é uma mulher que, apesar de tudo, não desiste fácil das coisas. É uma mulher que tem uma caminhada incrível de superação. É uma mulher que vive ao lado de Deus. A gente Amém. consegue ver pelas suas atitudes, pela excelência que você faz tudo para Deus, o como você tem comunhão com o Senhor. E isso desperta, né, em outras mulheres querer estar perto, inclusive eu. Te admiro muito. Tenho muito Amém. orgulho de ser sua amiga. Amém? Fique à vontade, Glória a Deus. fale sobre Glória a Deus. o propósito. Vocês me escutam bem? Está me escutando bem? Bom, Maravilha. Então, primeiro te agradecer, né, Paula? Ou seja, meu Deus, tantos atributos você aí desdenhou, né, a meu respeito, mas saiba que a recíproca é verdadeira. Eu também admiro você pela sua perseverança, pela sua ousadia, né? Hoje a gente está precisando de mulheres ousadas, de cristãs ousadas, né, que preguem o evangelho em tempo e fora de tempo, porque pessoas estão desejando, estão ansiando por esse evangelho que liberta, né? Então, para mim é uma grande honra estar com você nessa manhã, estar com essas mulheres. Eu acho que tem homem aí também, né? Mulheres e homens habilidosos, né? Obrigada aí pela oportunidade de a gente poder falar um pouquinho da palavra de Deus, sabendo que é um tema tão amplo, né? Tão rico, mas eu te agradeço aí por essa oportunidade, sim. Vamos junto aí nessa caminhada para a gente levantar, sacudir mulheres, fortalecer mulheres, né? Edificá-las, saber que ela tem um depósito maravilhoso dentro de cada uma delas. E a gente hoje vai despertar isso nessas mulheres e nos homens que estiverem também nos ouvindo, né? amém. Amém, isso mesmo. Uma vida com propósito, Cíntia. O que é que você tem aí nesse depósito, esse bom depósito que o Senhor colocou no seu coração para liberar para a gente? Meu Deus, né? Quando você me convidou para essa live agora pela manhã, eu disse, meu Deus, tudo que eu amo, né? Ou seja, quando a gente descobre qual é o propósito, né? Por que a gente nasceu, tudo fica mais fácil na nossa vida. Tudo fica até mais simples, né? Na Bíblia, Jesus diz que no mundo tereis aflições, mas que a gente deve ter bom ânimo. Então, a gente sabe que a gente vai ter dificuldade, vai ter aflição, mas uma vez que a gente descobre que tem um propósito, né? Que houve um motivo para a gente vir ao mundo, tudo fica mais simples e tudo fica mais fácil. É necessário que a gente entenda, que a gente conheça, né? O propósito ele foi estabelecido e a gente nasceu por causa disso. Mas uma vez que a gente entende, tudo fica mais simples. Então tudo fica mais leve, fica mais fácil. E aí
Quando você me trouxe essa sugestão de tema, né? Eu disse, meu Deus, é algo que eu vivo no meu dia a dia, sabe? Não é algo que eu tenha que inventar, não é algo que eu tenha que florear, porque quando eu descobri para que Deus me chamou e eu entrei no vácuo desse propósito, eu disse, Pai, é isso que eu vou fazer para o Senhor, né? A minha resposta para o Senhor vai ser, eis-me aqui, usa-me a mim, para aquilo que o Senhor determinou, né, nas nossas vidas. Então, maravilhoso a gente descobrir qual é o propósito. E eu fui buscar, sabe, Paula, eu gosto muito de buscar os significados. Eu gosto muito de estudar a Bíblia e buscar significados, para que a gente possa entender o contexto, né? A Bíblia trabalha muito com contextos, então, para entender onde é que a gente está inserido. Mas eu fui buscar o significado no nosso dicionário, um dicionário normal. Eu gosto de fazer esse paralelo, né? Ou seja, trazer no dicionário do dia a dia aquilo que a gente aprende na escola e trazer a visão de Deus, né? A ótica de Deus para aquilo que ele está trazendo como proposta para a gente. É engraçado que o propósito, no dicionário, a descrição dele é ter razão de ser e ter sentido. É isso que o dicionário traz de forma muito resumida para o que é o propósito. Mas eu acho muito interessante o que está escrito lá em Romanos, no capítulo 8, no verso 28, quando Paulo ele diz a seguinte frase, né? Vamos dizer assim. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha a ótica de Deus. E alguns significados dessa palavra propósito, que está nesse livro 8 de Romanos, no versículo 28, é que é um depósito, é algo valioso que foi confiado ao cuidado de alguém. Então, imagina a ótica de Deus quando ele diz que ele colocou esse depósito em nós, né? Quando ele colocou esse propósito em nós, ele colocou um bom depósito. Ele colocou algo que é extremamente valioso. Então, quando a gente entende esse propósito, né, que é algo valioso, a gente tende a tratar com mais zelo, com mais atenção, com mais cuidado, né? Ser muito cuidadoso, muito cauteloso, muito zeloso com aquilo que Deus nos confiou. Então eu fico maravilhada quando eu estou estudando a palavra de Deus e eu me deparo, sabe, com essas pepitas, com essas preciosidades, né? O que Ele colocou na vida da gente, o que Ele nos concedeu, né, para que a gente pudesse cuidar daquilo que é dele. Nós somos mordomos, né? A Bíblia diz que nós somos mordomos. Então, Deus nos dá um serviço para que a gente execute esse serviço aqui da melhor maneira possível. Então, viver o propósito é algo indispensável na nossa vida, seja em qualquer esfera em que a gente esteja atuando, trabalhando, seja no secular, seja na vida ministerial, né, na vida cristã, o propósito ele vai fazer toda a diferença na nossa vida. Com certeza. É dom, né? É É dom, exatamente. É um fácil. presente, né? Para qual propósito a gente foi criada? Exatamente, é isso aí. Você fez uma pergunta porque falhou aqui para mim? Não, fiz não. Não, ok. Ok, pode continuar. Então, aí, algumas coisas que você me trouxe, assim, até como ideias, né, para a gente falar um pouquinho sobre propósito. Um dos pontos, né, um dos tópicos, uma vez que a gente descobre qual é esse propósito, que a gente não pode tratá-lo de qualquer jeito. Que a gente não pode desenvolvê-lo de qualquer jeito. E aí eu vou para outra passagem da Bíblia, né, para que a gente possa descobrir qual é a vontade de Deus para a vida da gente. Já que a gente não pode desenvolver ou desempenhar o propósito de qualquer jeito, uma vez que a gente tem uma vida de comunhão com Deus, é necessário que a gente saiba qual é a vontade dele, né? E eu acho muito interessante quando Paulo também, né, o mestre Paulo nos diz lá em Filipenses, no capítulo 2, no verso 13, porque Deus é quem efetua em nós tanto querer como realizar segundo a sua vontade. Então, algo que a gente percebe claramente nesse texto é que Deus ele tem uma vontade. Ele tem uma vontade para todos nós. Né? Ele estabeleceu algo no céu e na terra para que a gente pudesse vir. E aí, muitos podem se perguntar, né? Mas qual é a vontade de Deus? Eu me fiz essa pergunta há muito tempo. Eu me perguntei, pai, qual é a tua vontade para a minha vida? O que é que o senhor quer que eu faça? Né? Como é que eu posso desenvolver algo para o senhor que seja agradável ao Senhor? E aí é interessante a gente ver que essa questão da vontade de Deus, ela pode ser dividida em dois aspectos, né? Para a gente ter uma melhor distinção.
Primeiro aspecto, a gente pode dizer que Deus ele tem uma vontade, ele tem um plano que é geral. Deus ele tem um plano que ele é generalizado. E a gente vê isso lá no livro de 1 Timóteo, no capítulo 2, no verso 4, quando ele diz que o desejo dele é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, isso é a vontade de Deus para todos. É o plano dele geral para todos. Uma vez que a gente se encaixa, né, nessa vida com Deus, a gente sabe que tem um plano que foi estabelecido lá no início. Mas há muito mais coisas na Bíblia, né, que a gente pode colocar dentro dessa vontade, ou dessa categoria de plano geral. E tem outra passagem que está lá em Jeremias. Eu amo esse versículo, né? Jeremias 29:11. Eu costumo dizer que isso é um dos endereços que eu tenho na Bíblia. Uma vez um pastor estava pregando e ele disse, olha, escolha na Bíblia endereços que você possa voltar como se fosse um endereço residencial. Quando a gente viaja, faz uma viagem, a viagem é maravilhosa, mas o voltar para casa é o melhor destino, né? É a melhor coisa que acontece. Então ele diz, procure na Bíblia endereços que você possa estar voltando, estar revisitando, que você possa estar se achegando para que aquilo ali te fortaleça. E esse de Jeremias é um dos meus endereços, né? É um dos lugares, é um dos portos, né? Que eu vou lá e pouso, que eu paro o meu barquinho e que eu fico lá um tempo meditando e ruminando na palavra, porque eu sei que toda vez que eu chego nesse endereço, isso vai me trazer algo novo, isso vai renovar algo em mim. Então, lá em Jeremias, no capítulo 29, no verso 11, Deus disse para o profeta e disse para a gente, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, e são pensamentos de paz e não de mal, para dar um futuro e uma esperança. Então, ele está falando aqui de um plano geral também, ele estava falando aqui daquilo que ele quer para todos nós. Né? Ele quer dar essa vida de paz, ele quer dar um futuro, ele quer dar uma esperança. Mas há também um plano específico, há um plano individual, há um plano singular para cada um de nós. E é necessário que a gente entenda isso, que a gente conheça esse plano para que a gente possa executar bem aquilo que Deus nos chamou para fazer. Então, quando a gente vê essa declaração, esse é um outro endereço que eu tenho na Bíblia, eu estou cheio de endereços aqui na Bíblia, Salmo 139, no verso 16, né? O salmista diz, os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. E aqui o salmista não está falando de algo que é generalizado, algo que se repete na vida. Ele estava falando de algo muito particular, muito singular, muito único em relação ao plano que Deus tinha para a vida dele. Então, toda vez que eu entro nesse versículo, eu disse, uau, Pai, tem algo que o Senhor preparou exclusivamente para mim. Tem algo que o Senhor formou, criou, e que foi exclusivo, foi para mim, foi para Cíntia Santana Dantas. Foi para essa identidade que o Senhor criou. Então, eu acho isso espetacular. E lá no livro também de Jeremias, no capítulo 1, no verso 5, ele diz para o profeta, né? Algo específico. Ele diz, antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Aleluia, olha que coisa linda. Antes que viesses ao mundo, eu te separei e te designei para a missão de profeta para as nações. Da mesma forma, o apóstolo Paulo também diz isso, lá no livro de Gálatas, no capítulo 1, no verso 15, ele diz, todavia, Deus me separou desde o ventre de minha mãe e me chamou por sua graça. Então, eu fico maravilhada, né? Saber que Deus, ele tem um plano que é geral, um plano que é generalizado, ele quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, mas o que é maravilhoso é saber que ele tem um plano específico. Amém. Ele tem um plano singular para cada um de nós. Olha que maravilha. É perfeito. Perfeito. Deus é perfeito em tudo que ele faz, né? Olha, Cíntia, eu aprendi mais uma, viu? Endereço na Bíblia, né? Se você está sem rumo, procura o endereço certo. Exatamente. Quando você está precisando se encontrar, tem endereços certos para você na Bíblia. Meu Deus. Que Eu tenho sabedoria. alguns. Eu tenho alguns, e eu vou ler depois mais outro que tem aqui também. Eu sou cheia de endereço, né? Eu sempre faço um puxadinho aqui em casa. Eu estou sempre fazendo um puxadinho. Perdida você não fica. De jeito nenhum, de forma alguma. Uma vez que eu me encontrei no corpo de Cristo, eu digo, Jesus, perdida eu não ando mais não, sem rumo,
sem GPS, sem roteirização, eu não ando mais, não. Amém. E os E eu planos vejo que isso é específicos. uma busca, né, Paulo? Eu vejo que isso é uma busca, né? As pessoas, a essência, né, daquilo que ela precisa fazer. Então, muitas vezes, a gente canaliza as necessidades, né, as vontades, aquilo que a gente quer agradar, né, as expectativas, a gente canaliza para coisas, para pessoas, né, para o dinheiro, para posses. Mas quando a gente tem essa convicção de que a gente nasceu para que Deus pudesse fazer algo através de nós, tudo muda. Toda a perspectiva de vida muda na vida da gente. É verdade. Que maravilha, estou vendo aí algumas pessoas entrando, algumas pessoas até que eu mandei o convite. Eu vi que Elvira entrou por aí. Deixa eu Muito contemplar bom. aqui. Vamos ver onde foi que eu parei aqui. É muita gente, viu? Olha, Ateliê Santana, Paula, Paula Soares, seja bem-vinda. Roberto Fernando. Paulinha, Roberto está dizendo, grande mulher de Deus. Andressa Moura, Luciana Silva, Priscila Costa, Poli já está por aí, seja bem-vinda, Poli. Deixa eu ver aqui o comentário de Lari. Na paz. Ah, então tá deixando você me assistir agora depois do beijo, né? Luciana, bem-vinda. Deixa eu ver aqui, muita gente. Ateliê Não. Atros. Aqui. Caroline, seja bem-vinda. Dora Fonseca. Olha aí, Angela, Nadir. Cleomar Bispo. Jéssica Suzana. IG Amorim. Saúde, deve ser bem uma. Cíntia Ramos. Edbine Dantas. É família? Ah, é seu esposo, né? Dantas por aqui, ó. Seja bem-vindo, querido. La Festeira. Pronto, esse é o primeiro endereço que eu estabeleci na minha vida. Se chama Mateus 11, 28, 30. Né? Foi o versículo que me encontrou no dia que eu disse sim para Jesus. Eu estava completamente desesperançada. Isso aconteceu no dia 16 de outubro de 2013. No estacionamento, eu estava saindo de uma reunião com o meu chefe, na época. Ele é evangélico, estava me evangelizando já há 1 ano e 6 meses. E naquele dia eu me encontrava no fundo do poço, completamente no fundo do poço. Eu tinha decidido me separar do meu esposo naquele dia. Eu tinha tomado essa decisão. Tudo estava errado na minha vida, né? Tudo estava troncho. E ele, de uma forma muito doce, de uma forma muito paciente, ele leu para mim, ele disse, Cíntia, deixa eu ler para você um versículo e eu quero explicar para você esse versículo. Ele leu Mateus 11, 28, 30, que diz, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar e o fardo que lhe dou é leve. Então, esse foi o meu primeiro endereço na Bíblia. E eu estou sempre revisitando. É, inclusive, o versículo que eu uso muito para falar de Jesus para outras pessoas. Porque o que a gente encontra hoje são pessoas que estão verdadeiramente cansadas, por algum motivo. E só tem uma pessoa que é capaz de tirar esse cansaço. Eu lembro que quando eu fiz a confissão naquele dia, 16 de outubro, é como se uma tonelada tivesse saído de cima de mim.
né? Um verdadeiro peso que estava me massacrando, sabe? Me entristecendo, me deixando completamente sem esperança. E quando Gilberto, né, que era meu chefe, ele me ensinou sobre esse Mateus 11, 28, 30, e eu disse sim, eu quero. Eu tomei a decisão, eu disse eu quero, Gilberto. Eu quero essa solução aí que você disse que você tem, que a Bíblia diz que tem, né, de eu ter uma vida leve, de ter uma vida fácil. E foi instantâneo. Quando eu fiz aquela confissão naquele dia, tudo, absolutamente tudo mudou. Tudo mudou na minha vida. Tudo mudou na minha vida. Eu ainda não sabia o tanto de mudança que iria acontecer, porque não é assim instantâneo, né? A gente passa a ser uma nova criatura, mas a gente tem que aprender, né? Conhecer e prosseguir em conhecer. Isso é que a Bíblia diz, que a gente deve conhecer a Deus e prosseguir em conhecer a Deus. Então, hoje eu desfruto de tudo que Deus tem. Eu sei que tem muito mais, mas de toda a bênção que Deus tem, não só para mim, para a minha vida. E a partir daquele passo que eu dei, a minha família foi completamente restaurada. Meu casamento foi restaurado na plenitude, né, de viver um casamento conforme os planos que Deus estabelece. Em menos de 2 anos, viu? Menos de 2 anos, quando eu disse aquele sim, toda a minha família já tinha sido salva. Então, esse é o meu principal versículo, é o meu principal endereço na Bíblia, é Mateus 11, 28, 30. Meu Deus, isso é muito sério. Muito lindo, muito lindo. Manu Jéssica está dizendo, esse versículo é poderoso. E Eduardo está dizendo, Cíntia é muito fera, também acho. Eduardo Cossi, meu querido Eduardo Cossi, foi meu colega de trabalho, é lá de Santa Catarina, Florianópolis. Um alô aí pro povo de Santa Catarina. Eduardo, muito obrigada, viu, pela honra de estar aqui conosco. Você é uma bênção. Amém, que bom. Então, Cíntia, eu quero saber dos propósitos específicos que Deus tem para cada um, como é que a gente chega lá, como é que a gente descobre. É de fé em fé, de glória em glória, mas Deus ele tem que anunciar as coisas antes de acontecer, não é assim? Isso, exatamente. Eu acho que para a gente entrar no propósito, uma das perguntas que mais talvez acontece, né, que mais seja feita é: por que eu nasci, né? Para que eu nasci? Né? Uma vez que você entende por que você nasceu, como eu bem falei, né, tudo fica mais fácil. Então, o propósito ele vai estar diretamente ligado a você saber essa resposta. Para que eu nasci? Né? E aí, se alguém ainda não descobriu, eu declaro sobre a vida de vocês nessa manhã, se alguém ainda não descobriu, hoje é uma manhã de revelação de propósitos. Eu profetizo na vida de vocês que aquele que ainda não descobriu por que você nasceu, nessa manhã, através dessa live, o Senhor vai revelar para você. Essa é a minha declaração para você. Né? E a gente sabe que quando a gente nasce, Deus não faz nada por acaso, né? A gente não nasce por sorte ou por azar, por descuido ou porque foi desejado. Tudo isso faz parte do nascimento, do porquê a gente chega. Mas Deus havia estabelecido algo antes. Né? Deus havia escrito, como a gente viu lá em Salmo 139, 16, ele já havia escrito todos os dias da nossa vida. Por isso a gente nasceu. Então, essa pergunta, talvez alguém faça, e eu me fiz muito tempo, né? O que é que Deus tem para mim? O que é que Ele quer que eu faça? Né? Por que é que eu nasci? Isso vai fazer toda a diferença no propósito da gente, né? Do que Deus tem para a nossa vida. E eu costumo sempre usar esse exemplo que o nosso pastor, ele sempre fala. Ele diz que na vida a gente tem 2 datas importantes. Uma quando a gente nasce, fisicamente, naturalmente falando, e a segunda é quando a gente entende, quando a gente descobre por que nasceu. Então, eu nasci no dia 14 de dezembro, mas eu entendi por que nasci no dia 16 de outubro. São 2 datas. Eu costumo até fazer mais festa no dia 16 de outubro do que no dia 14 de dezembro. Eu deixo que façam para mim festa no dia 14 de dezembro, mas eu comemoro, eu celebro o dia 16 de outubro, porque foi quando eu descobri por que eu nasci, né? E voltando àquele texto lá de Filipenses que eu li, no versículo 2, no capítulo 13 de Filipenses, que ele diz que Deus, porque Deus é quem efetua em nós tanto querer como realizar, segundo a vontade dele, né? E há 2 chaves poderosas que eu tiro desse versículo. Eu gosto muito de tirar chaves. E aí eu deixo essa dica também, né? Quando você estiver lendo o versículo, mulheres, homens,
Quando vocês estiverem lendo o versículo, procure usufruir, abstrair, e extrair do versículo chaves que você possa usar no seu dia a dia, sabe? Chaves que você possa trazer para a tua atividade diária, né? E aí, a primeira chave é que Deus efetua em nós o querer. Mas esse querer, ele tem uma reciprocidade. Deus, ele pode fazer tudo sozinho. Ele é onipotente, ele é onipresente, ele é onisciente, ele pode absolutamente tudo. Mas sozinho ele não quer. Sozinho ele não quer. Então tem um querer que cabe a nós, né? Tem uma vontade que cabe a nós, para que a gente seja participante ativamente da vontade dele. E lá em Jeremias, no capítulo 33, no verso 3, eu gosto muito também do modo imperativo, do tempo verbal imperativo de Deus, né? Esse tempo dele dizer faça, porque quando ele diz faça, venha, clama, a gente tem que ter uma contrapartida disso, né? Para que a bênção ela se manifeste. Então, lá em Jeremias, no capítulo 33, no verso 3, o próprio Deus diz: clama a mim e te responderei. E em Mateus 11, 28, que é o meu endereço, Jesus garante, né? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, há uma contrapartida que cabe a nós. Dentro do propósito, isso é fundamental. E voltando lá para aquele versículo de Filipenses, essa palavra querer no original grego, eu também gosto muito de buscar os significados no grego, que é como o Novo Testamento foi escrito, né? No grego, ela significa, a palavra querer significa pretender, estar resolvido ou determinado, propor-se, desejar, ter vontade de, ter prazer, satisfação. Eu gosto muito dessa palavra satisfação. E a palavra realizar, ela significa ser eficaz, produzir, mostrar poder, trabalhar para alguém, mostrar-se operativo. Então, se a gente pudesse substituir, eu gosto muito de ler Rick Renner, ele faz muita substituição, né, do que é no grego para trazer para o cotidiano da gente, para uma linguagem mais contemporânea, mais atualizada. Se a gente pudesse substituir esses significados, né, nesse versículo de Filipenses, a gente poderia ler a seguinte frase: porque Deus é quem efetua em nós tanto o seu prazer, a sua satisfação, como mostra o seu poder segundo a sua vontade. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Olha como somos protagonistas nessa caminhada com Deus. Como Deus conta com a gente para que a gente possa manifestar a glória dele, né? E aí, através de cada um de nós, que ele vai se manifestar. Não tem como ser diferente, né? Então, se pudéssemos dizer uma única frase para essa resposta, né, para essa pergunta, por que eu nasci, eu vejo muito essa resposta no que está escrito em 1 Coríntios 3:9, que diz que porque de Deus somos cooperadores, somos lavoura de Deus, edifício de Deus. Então, se a gente nasceu para algo, nascemos para ser cooperadores de Deus aqui na Terra. Deixa você falar aí mais um pouquinho. Posso continuar? E a reverenda Ana Lúcia entrando aqui agora. Seja bem-vinda, reverenda. Ô, Aninha! Que bênção tê-la aqui, Aninha. É um prazer ter você aqui. Ela justificando se eu nem vou poder entrar na live, porque eu vou estar fazendo uma live. Olha aí. Perdão, ela está para uma empresa, né? Um café É o da rei manhã. do movimento. É o rei do movimento, né? O reino não para. Olha aqui, Maria Helena Magalhães, a esposa do meu pai. Seja bem-vinda, Helena. É a primeira vez que ela pode participar de uma live. Que coisa boa. Que bênção. Edna, bem-vinda. Muitas mulheres de Deus. Cris Vespasiano, seja bem-vinda. Ela está dizendo assim, isso mesmo. Está dando Glória a a graça. Deus. Heloísa Albuquerque. José Ayrton, seja bem-vindo. Catiane Gomes. Muita gente entrando, coisa boa. Cíntia, o que eu acho interessante, sabe? Quando a gente vai falar de propósito, é que Deus ele não tem interesse em mudar a nossa personalidade. A Bíblia fala que ele forja o nosso caráter, porque nós fomos criados segundo a natureza de Deus. Olha aí a reverenda falando, Cíntia, amo você, minha santa, você é demais. Amo a tua vida, Aninha. Tu é uma preciosidade.
Olha, eu vou lhe dizer, viu? A minha pastora, eita, o pessoal, quando eu falo pastora, não me diga isso não. É uma responsabilidade grande. É, a minha reverenda não tem outra igual, viu? Amém. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, Heloísa está dizendo. Que Deus é fiel, bênção. é sim. Então, Deus, ele tem, né? Eu acho lindo que ele não quer mudar a personalidade de ninguém. Muitas pessoas ficam receosas de aceitar, né, essa palavra, aceitar Cristo como Salvador, porque fica pensando numa mudança de vida, perdão, a partir da personalidade, mas não é essa a proposta. A proposta é a mudança de caráter, porque nós fomos criados para ter a natureza de Deus. Então, com a queda lá no Jardim do Éden, com a desobediência de Adão, nós perdemos a comunhão com Deus e a gente não tem como adquirir algo sem estar com comunhão, né? O homem ele foi criado com livre arbítrio. Então, assim, Deus ele não quer mudar o teu jeito de ser, digamos assim. Né? Se você é uma pessoa introspectiva, se você é uma pessoa mais calma, se você é uma pessoa que fala manso, assim como Cíntia, né? Uma lady, uma mulher fina, que eu acho linda esse jeito dela ensinar, mestre por excelência. Então, Deus ele quer te usar exatamente assim. Ele não quer que você seja o que você não nasceu para ser. Se você tem mais desenvoltura, né? Se você tem um jeito mais extrovertido de ser, é exatamente assim que Deus quer te usar. Ele quer usar você exatamente como ele te criou. Você não nasceu com defeito. Amém, querida? Amém. Glória a Deus. Sabe, Cíntia, eu gosto muito que as meninas saibam que elas não precisam ser igual a ninguém. Elas não Isso. precisam imitar ninguém. Pelo contrário, elas precisam ter a personalidade delas, porque é com o jeito, né? Com o jeito de ser, com as personalidades que elas foram criadas, não por acaso, amém? Não pensa que você nasceu por acaso, ou que você tem esse temperamento por acaso, ou que você tem esse jeito por acaso. Não, era exatamente assim que Deus queria te fazer. Agora, obviamente que você vai ter que ajustar algumas coisas. Cíntia começou dizendo, né, que era dom, era dádiva, né? O propósito é algo que foi nos dado, é algo bom. Ele foi criado e Deus pensou, para esse propósito vai vir Cíntia. Para esse Amém. propósito vai vir Paulinha. Então é algo, Amém. mas a gente precisa ajustar, né, o nosso caráter alinhado com o caráter de Deus. Como assim? Amém. Eu costumo dizer o seguinte, veja bem, Jesus, quando ele ensinava, era mestre por excelência, ele tocava nos 5 dons ministeriais, mas quando Jesus ensinava, né, quando ele exercia o poder da instrução, do ensino, ele ensinava com mansidão. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Amém. Glória a Deus. Jesus tinha que ser mais severo e aumentar a voz para falar com alguns, ele não fazia. Então você não precisa, querida, você não precisa mudar o teu jeito, mas entenda, você tem que ser educada e você tem que ser gentil com as pessoas. Ninguém vai aprender afobado. Você não vai conseguir passar nada de você se você estiver agitada. Então são coisas, né, que você vai tratando o teu caráter, se adequando ao caráter de Deus. Outra coisa, né, tem muitas coisas que você precisa aprender, que lhe foi dada quando você foi escolhida para esse propósito, né? Quando o homem, Deus criou o homem, ele disse, dar-te-ei uma mulher idônea, uma mulher capaz. Com esse pacote, eu costumo dizer assim, com esse pacote de idoneidade e capacidade, vieram coisas que todas têm. Uma dessas coisas é a capacidade de edificar o lar. Sim. É para você, independente da sua personalidade. Mas como a gente vai fazer para edificar o lar, a gente vai ter que se enquadrar na natureza de Deus, no caráter de Deus. Uma das coisas que edifica uma casa é a paz, né? Exatamente. Então você é capacitada para repreender contenda. Olha aí, você descobrindo o seu propósito, edificar a sua casa. Olha aí, você descobrindo para que você nasceu, para trazer a paz que excede todo entendimento para o teu lar. E tem muitas outras coisas que Deus é inerente para todas nós. Aqui eu estou falando para um público específico. Então você não precisa ficar assim, eu não consigo entender, compreender o meu propósito. Eu sou advogada.
Então, eu entendo que a minha profissão não veio para a minha vida por acaso. Eu entendo que diante daquilo que eu aprendi, que eu me esforcei, que eu busquei, e Cíntia falou dessa contrapartida, você precisa ter uma atitude, você precisa ter uma ação. Então, eu fui colocada nesse caminho para exatamente ajudar Deus a trabalhar através da minha profissão, através daquilo que eu me esforcei para aprender. Agora, existe uma Amém. graça além de mim. Então, o que é que eu faço? Eu descubro o meu propósito. Eu, como advogada, consigo alcançar um público que você, como arquiteta, que você, como médica, que você, como dona de casa, que você, como professora, não vai alcançar. Então, cada um dentro do seu propósito, diante das suas atividades rotineiras do dia a dia. Não é algo que você diz assim, ai meu Deus, o meu propósito agora vai estar envolvendo os 5 dons ministeriais. É simples. Não é assim, Cíntia? Por favor. Exatamente, exatamente. Eu acho interessante, eu vi uma frase que eu acho maravilhosa, essa frase, que ela diz assim: o propósito, ele gera uma convicção, a convicção gera uma visão, e a visão gera um entusiasmo. Você estava falando aí das pessoas serem diferentes, com personalidades diferentes, né? E Paulo nos ensina isso, em 1 Coríntios, lá no verso 12, né? Quando ele cita, quando ele compara a igreja com um corpo humano mesmo. E ele diz lá, a partir do versículo 12, de 1 Coríntios 12, que o corpo humano tem muitas partes, mas elas formam um só corpo. O mesmo acontece com relação a Cristo. Alguns de nós são judeus, alguns são gentios, alguns são escravos e alguns são livres, mas todos nós fomos batizados em um só corpo, pelo único Espírito, e todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. E aí ele faz a comparação, de se o pé diz, não sou parte do corpo, por que não sou uma mão? Né? E por aí vai. E olhando essa perspectiva de personalidade, tem muita gente que se diz assim, eu não consigo, eu não vou entrar numa vida com Jesus, por exemplo, porque eu sou assim, porque eu sou muito explosiva, porque às vezes eu sou desbocada, ou porque eu tenho algum tipo de vício. Mas é exatamente o contrário. Deus quer que você primeiro se achegue para que depois ele possa te transformar. Então é necessário que essa contrapartida ela haja, né? Ou seja, que essa ação ela seja, que tenha uma iniciativa. A pessoa tem que dizer, sim, eu preciso me equilibrar. Eu preciso me moderar, né? Eu costumo dizer, meu esposo até entrou aí, eu espero que ele ainda esteja, mas eu costumo dizer que meu esposo passou na fila da paciência umas 20 vezes, enquanto eu só fui uma e eu acho que eu fui arrastada para a fila da paciência. Então, assim, tem coisas que ele me ensina, né, que eu preciso melhorar, e tem coisas que eu ensino para ele que ele também precisa melhorar. Né? Falando assim de um exemplo de marido e esposa que está ali no dia a dia junto, mas nós mulheres também somos assim. Cada uma veio com um talento, cada uma veio com um bom depósito. Deus já tinha preparado cada uma de nós. Né? E se ele nos fez a imagem e semelhança dele, ele não nos fez com defeito. Sim. A gente não veio com defeito. Na verdade, a criação é boa. Tudo que ele fez é bom. Isso está lá em Gênesis. Tudo que ele criou é bom. E quando ele criou o homem, ele disse, é muito bom. O homem e a mulher são muito bons, né? Então, depende da gente, uma vez que a gente descobre isso, né? Porque a gente nasceu, da gente ir ajustando. Eu tive esse período de ajustes na minha vida desde quando eu disse sim para Jesus e ainda continuo tendo, porque a gente não é perfeito, né? Então, é uma caminhada que a gente vai construindo para que as coisas sejam ajustadas, né? Eu acho que a palavra-chave é o equilíbrio. Se eu sou muito extrovertida, será que eu posso ter um equilíbrio, ou seja, ser um pouco mais moderada em ocasiões especiais? Ou se eu sou muito caladinha, será que eu posso aprender com quem é muito extrovertido, com quem é muito alegre? Né? Porque em determinado momento isso vai ser necessário. E a gente vai alcançar as pessoas que Deus colocar na nossa frente. Eu acho que a resposta tem que dizer, pai, eu sou assim, eu quero mudar, e me use da forma que o Senhor me fez. Sabendo que esse equilíbrio vai chegar, né? Então, quando a gente pede, quando ele diz, clama a mim e responderei, eu clamo, pai, me ensina, pai, me dá, pai, me mostra. Ele vai responder. Ele vai dar as estratégias corretas para que a gente possa se moldar aquilo que ele precisa. O que ele quer é alcançar vidas. Ele quer que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, a gente tem que se colocar nessa posição de dizer assim, eu não sou igual. A nossa digital é diferente. Cada um tem uma digital. Ninguém
a digital não se repete. Então, não tem como a gente ser igual a ninguém, absolutamente ninguém. Deus vai trabalhar com as nossas diferenças. Ele vai trabalhar com os dons e talentos que Ele mesmo já depositou em cada um de nós. Então, isso é que tem que estar claro. Não importa como é a pessoa. Não importa como é o temperamento. O que importa é, Deus, me usa, molda esse vaso aqui, né? Quando ele chama o profeta para ir à casa do oleiro, para que ele possa moldar o vaso, eu acho que isso é uma declaração que a gente tem que ter sempre na nossa boca, no nosso coração e na nossa boca. Deus, me usa, me molda, tira aquilo que não presta, constrói aquilo que precisa ser construído, refaz aquilo que precisa ser refeito. Acho que essa declaração ela tem que sempre estar na ponta da nossa língua. Sabe que você falou aí de espírito de moderação, né? A gente precisa ter equilíbrio, né? Isso é bíblico. E uma coisa que ajuda muito, né? A gente a forjar o nosso caráter, vai ficar mais parecidos com Deus e alcançar efetivamente, né? A plenitude do nosso propósito. São os frutos do Espírito, que você falou aí que seu esposo tem muita paciência. É algo que eu sempre estou aconselhando as minhas irmãs por onde eu passo. Se você tem alguma dificuldade em saber como você deve ser no seu dia a dia, vai lá em Gálatas 5:22. Lá você vai encontrar uma cartilha enorme de coisas que Deus quer que você siga. A mulher, especificamente, tem um versículo lá em 2 Pedro 3,7 que diz que a mulher ela tem que ser mansa e tranquila. Isso não quer dizer que você tem que mudar a sua personalidade, mas que você tem que ter dentro de você um espírito de moderação. Né? Você precisa ser gentil, mulher. Você precisa botar no seu coração que vai além dos seus sentimentos, vai além das suas emoções. E que pessoas só vão conseguir alcançar pessoas. E eu vou mais além, convencer pessoas. E eu vou mais além, influenciar pessoas. Se você tiver um espírito moderado, se você for gentil. Gentileza gera gentileza. Isso aí. Ninguém é pessoa que não é cortês. Então, assim, isso que Deus quer, para que você avance no seu propósito mediante aquilo que você escolheu para ser, você seja gentil. E aqui eu não estou falando só de profissão, falei naquela hora de profissão, mas eu falo também da dona de casa que escolheu cuidar dos filhos, que escolheu ter uma vida reservada para sua casa, para o seu esposo. Você precisa exercer muitos frutos do Espírito. E deixa eu te dizer, é muito louvável essa vida que você escolheu. Ou se você não escolheu, mas essa é a vida que você tem, você não precisa se contentar, mas você precisa contemplar. Porque talvez seja um período da tua vida. E se você tiver que fazer, faça com excelência. Cuide dos seus filhos, cuide do seu marido, porque talvez esse seja o teu propósito. Eu li um livro, Cíntia vai saber do que eu estou falando, que diz que o propósito de uma grande mulher, às vezes, é educar um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. Tá, queridas? Que a gente não é desperdiçado. Ninguém aqui na Terra é desperdiçado. Não pensa que Deus parou contigo ou que Deus não te deu um propósito porque você é do lar, porque você está cuidando da sua casa. Não, pensa que, pelo contrário, Deus te escolheu para a melhor parte. Amém. É verdade. Tá? Maria foi assim. Maria foi escolhida para cuidar, para educar um grande homem de Deus. Ou melhor, o maior homem de Deus, que era Jesus. Isso é o propósito também. Ô, Cíntia, muita gente aqui falando. Heloísa está dizendo, gratidão, Senhor, eu amo tu, Cíntia, coisa linda. Amém, glória a Deus. Respondendo aqui que ministra, não pode falar. Aleluia. Natália, seja bem-vinda. Seu esposo está por aqui, sim, dizendo, eu amo tu. Oh, que coisa linda. Gil. Amo você, meu amor. Oh, que coisa linda. Cíntia é maravilhosa, tá dizendo Kátia Gomes. Concordando aqui com tudo que você tá falando. Tatiana tá por aqui. Luzia. Pessoal dizendo muitos améns. Heloísa tá falando aqui, ó. Gostaria de saber sobre essas duas datas de aniversário. A data que você nasceu naturalmente e a data que você nasceu de novo. Que live abençoada, Ana tá dizendo. Então responde a Heloísa aí, Cíntia, sobre as duas datas. Pois é, então, eu nasci no dia 14 de dezembro, né, lá de 1970, e eu nasci de novo no dia 16 de outubro de 2013. Então, o que eu estava falando é que eu costumo comemorar mais o dia 16 de outubro do que o próprio dia 14 de dezembro, né, porque foi o dia que eu entendi para que eu nasci.
Então, são duas datas importantes que a gente tem. Quando a gente nasce naturalmente e quando a gente entende e descobre por que nasceu. Amém? Tá explicado. Meu Deus, como o tempo passa rápido, sim. Demais. Essa parte 2, dessa vez pessoalmente, né? Eu quero Isso. já deixar você convidada para fazer o Na Mesa com Mulheres Habilidosas, que não é só comigo, né? Comigo e com a Amanda. Eu vou agendar a data, porque assim, como eu só consigo fazer uma vez por mês, já tem muita gente convidada que eu preciso colocar em prática. Mas a gente vai marcar uma data para fazer o Na Mesa, porque a live presencial é outra unção, é uma unção Com diferenciada. certeza. É algo que a gente consegue, sabe, passar para o público de maneira diferente. E quem sabe a gente não faz essa questão do propósito parte 2, tem muita coisa para se falar. Meninas, eu espero que vocês tenham sido assim enriquecidas como eu fui, né? Cíntia trouxe Amém. fundamentação, Cíntia trouxe palavra, Cíntia trouxe revelação, como eu aprendi. Cíntia, você Amém. verdadeiramente é uma mulher, como é que eu digo? Eu vou usar o termo habilidosa, porque é o meu ministério, mas eu quero dizer que você é uma mulher zelosa, você é uma mulher Amém. cuidadosa, uma mulher que zela mesmo, né, pelas coisas do Senhor. Isso é notório na tua vida, porque pode ser uma ministração numa igreja grande ou uma simples live, você traz a palavra com excelência, né? Amém. Glória a Deus. Olha na tua vida como você trata as pequenas coisas com o mesmo cuidado que você trata as grandes coisas. Você não despreza nada. Isso aí é uma riqueza para uma pessoa, sabe? Deus, ele sonda o teu coração e ele vê exatamente os teus bastidores. Ele sabe quando Amém. você está sozinha, como você se comporta, e ele sabe quando você está em público, como você se comporta. E eu posso te dizer que você é a mesma pessoa, porque você tem Amém. que Glória a coisa Deus. Glória a linda Deus. fora. Eu quero te dizer que grandes coisas o Senhor vai fazer na tua vida, que há um Amém. galardão para quem para tudo, fazer a vontade dele, para levar a palavra dele, né? E eu creio em Amém. intervenções. Não sei o que é que você está precisando, mas eu creio em intervenções divinas. Eu creio em Amém. provisão sobrenatural, aquela provisão que vai além dos teus esforços, aquela Amém. provisão que vai além das pessoas que você conhece. Eu creio em provisão sobrenatural chegando para a tua vida, ainda Amém. esse mês de abril. Por que Amém. isso? Porque você está precisando, eu não sei os teus bastidores, mas porque para cumprir um propósito precisa-se sim de provisão. Sabe? Eu digo que um dos Amém. tipos de cumprimento de propósito é a falta. Então eu creio numa provisão sobrenatural para a tua vida hoje, para você alcançar a vida. Amém. Não Amém. conseguimos falar sobre isso, mas um dos propósitos que a gente tem para Deus é ser resposta de oração para pessoas. E eu creio que sim, tem no coração dela ser resposta para muita gente. E para que isso, Amém. a manifestação, a intervenção do Senhor venha sobre a tua vida, ainda neste Amém. mês. Amém. Amém, minha querida. Muito obrigada. Amém. Eu recebo em nome de Jesus. A gratidão que eu tenho no meu coração por você ter aceitado fazer essa live comigo hoje, viu? Você é maravilhosa. Uma grande honra para mim. E estou disponível para todas as vezes que você precisar. Essas mulheres aí maravilhosas, mulheres habilidosas, que fazem tudo com perfeição. Seja um dia abençoado, cheio da presença de Deus. Olha, a Ana tá dizendo assim, foi bênção. Muito boa a palavra, Dantas está dizendo. Esse Dantas é muito Amém. apaixonado. Demais. A Cláudia está dizendo, amém, glória a Deus. João César, ministra abençoada, Cíntia Dantas. Pastor João César. Cíntia é preciosa, uma mestre poderosa em Deus. Meu Eita, Deus. Carlinha. Carlinha é pá, é Kátia, pá. isso mesmo, Nadi, Nadir. Nadi, Elias. É. isso. Olha aqui, ó, amém, amém. Minha gente, Muita muito gente da obrigada. diaconia, né? Muita gente da diaconia, da Igreja Verbo Zona Norte, mulheres que eu amo. Obrigada aí pelo Prestigiando, né, privilégio Cíntia? de estar presente. Amém. Amém, amém. Isso próprio é amada o quanto você é querida, né? Que as pessoas param para te prestigiar. Isso é muito lindo, né? Isso é reflexo do que você é. Isso é muito bom. Amém. Glória a Deus. Eu quero orar, eu quero Amém. agradecer pela tua vida, amém?
E agradecer Amém. também a cada um que entrou nessa live. Se você puder, feche seus olhos, Pai. Eu quero te apresentar, Senhor, a vida de Cíntia. Eu quero te agradecer, Senhor, por esse momento precioso que eu tive aqui de comunhão com minha irmã. E quero te Amém, dizer, Jesus. honra, que privilégio. Tá trazendo a tua palavra com uma mulher tão esclarecida, com uma mulher cheia de temor, com uma mulher com um coração tão voltado para as coisas, Senhor, do reino. Obrigada pela vida dela. Acrescenta mais e mais. Vai fazendo a tua boa obra, vai abrindo o caminho, Senhor. Abrindo portas, abrindo janelas para jamais fechar. É abrindo janelas de possibilidades, que isso seja uma verdade na vida de Cíntia. Que ela possa dar testemunhos, Pai, de que esse mês o Senhor fez algo que ela nem esperava nem pensava. Obrigada, Deus, pela sua família. Obrigada, Senhor, pelos seus planos e projetos, Senhor, sendo cumprido de acordo com a tua vontade. Obrigada, Senhor, por cada promessa sobre a vida de Cíntia será cumprida. Cada processo que ela passar, o Senhor vai estar com ela, do lado dela, dizendo é para aprendizado. Amém. Mas Amém, obrigada Jesus. por cada vitória que ela vai alcançar. Obrigada pela saúde divina do seu corpo. Obrigada, Senhor, por provisão chegando na sua casa. Obrigada por suprimento. Nada faltando, nada quebrado, nada destruído. Pai, obrigada por cada mulher que aqui esteve presente. Já te agradeço por todas aquelas que ainda vão assistir. Alcança, Pai, porque a tua palavra é uma semente e não volta para si. Obrigada por esse dia que tu fez. Obrigada por essa semana que será abençoada. Em nome de Amém. Jesus. Em nome Amém. de Jesus. Amém. Glória a Deus. Foi Honra e maravilhoso. privilégio. Muito bom. Estou disponível para as próximas, viu? Mulheres abençoadas, habilidosas. Uma semana abençoada e poderosa no Senhor. Beijo, Paulinha. Ama a tua vida.